Tem uma cena em Matrix que se tornou maior do que o próprio filme. Morpheus coloca duas pílulas diante de mim. Uma representa o despertar, a outra representa o retorno à ilusão. Durante mais de 2 décadas, nós interpretamos essa cena como uma simples escolha. De um lado, a verdade, do outro, a mentira. Mas e se essa interpretação estiver incompleta? E se a pílula vermelha e a pílula azul não representarem apenas realidade ou ilusão? E se elas forem 2 verdades diferentes? 2 verdades que se contradizem, mas que de alguma forma precisam de uma para a outra existir. Talvez o grande tema de Matrix não seja a escolha entre verdade e mentira. Talvez seja o paradoxo. Quando eu assisti Matrix pela primeira vez, e provavelmente aconteceu com você também, eu achei o plot brilhante, mas ele ainda parecia apenas isso, uma grande ideia para um filme. A possibilidade de que toda a nossa realidade fosse uma simulação parecia distante demais. Uma fantasia filosófica impossível de ser levada realmente a sério. Hoje eu já não tenho tanta certeza. Não porque eu acredite que estamos necessariamente dentro de uma máquina, mas porque, com o avanço da inteligência artificial, das simulações e da realidade virtual, a pergunta deixou de parecer completamente absurda. Pensa no que a gente era capaz de simular 20 anos atrás. Pensa no PlayStation 1. Agora pensa o que a gente já é capaz de simular hoje. Agora imagine daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, milhões de anos. No PlayStation 1 milhão. Se a tecnologia continuar avançando, será que uma civilização suficientemente desenvolvida poderia criar uma simulação capaz de reproduzir imagens, sons, sensações, memórias e até o nosso consciente? Nós ainda não sabemos, mas não parece ser impossível. E quando a gente coloca essa possibilidade diante da idade do universo, que tem bilhões de anos, a pergunta se torna ainda mais inquietante. O universo existe há bilhões de anos. Se alguma civilização inteligente surgiu milhões de anos antes da nossa, é possível que ela tenha alcançado níveis tecnológicos que a gente nem consegue imaginar. E se essas civilizações avançadas forem capazes de criar mundos simulados, talvez existam muito mais realidades simuladas que as realidades originais. Nesse caso, qual seria a probabilidade de nós estarmos justamente na primeira realidade? Essa é a chamada hipótese da simulação. Ela não prova que vivemos em uma simulação, mas transforma Matrix em algo mais do que ficção científica. Transforma o filme em uma pergunta legítima sobre a natureza da realidade. Mas tem alguma coisa curiosa nessa hipótese. Suponha que amanhã apareça uma prova definitiva de que toda a nossa realidade é simulada. Agora pensa nas pessoas que você mais ama. Essa informação mudaria o sentimento que você tem por essas pessoas? Mesmo dentro de uma simulação, a nossa experiência continuaria sendo nossa. Sentiríamos as dores e as belezas da vida exatamente da mesma forma. E encontramos o primeiro grande paradoxo. Talvez uma realidade possa ser simulada e ainda assim ser profundamente real para quem vive. Um sonho não é materialmente igual a um mundo acordado, mas o medo que a gente sente durante um pesadelo é verdadeiro. Uma história de ficção nunca aconteceu, mas pode mudar completamente uma vida real. Talvez o que a gente realmente devesse perguntar é o seguinte: o que significa uma coisa ser real? Quando a gente observa a escala do universo, a gente encontra outro paradoxo. A Terra é um pequeno planeta orbitando uma estrela relativamente comum. Essa estrela é apenas uma entre as centenas de bilhões que existe só na nossa galáxia. E a nossa galáxia é apenas uma dentre as incontáveis outras que existem no universo. E só mais um detalhe é que esse universo está se expandindo, inclusive mais rápido que o deslocamento do tempo. Se a gente coloca a nossa dimensão diante de tudo isso, a gente é matematicamente zero. Qualquer coisa dividido pelo infinito é zero. Mas agora vamos fazer o contrário. Vamos pensar aqui na nossa perspectiva em relação a uma molécula, a um átomo, a uma partícula subatômica. Nessa escala, a gente é gigantesco, matematicamente infinito, até que a ciência possa provar que não pode haver nada menor. O histórico recente tem nos mostrado que é apenas uma questão de um avanço científico até a gente achar a menor partícula. Então, do ponto de vista científico, somos nada e o infinito ao mesmo tempo. As duas afirmações são verdadeiras. A contradição desaparece quando a gente percebe que cada verdade nasce de um ponto de vista diferente. Talvez muitos paradoxos não sejam erros da realidade. Talvez sejam o resultado de tentar observar a realidade a partir de um único ponto de vista. Normalmente, a gente usa a palavra paradoxo para descrever um problema.
Duas ideias incompatíveis que precisam ser resolvidas. Uma delas deve estar certa e outra deve estar errada. Mas talvez o paradoxo não seja um defeito que precise ser corrigido. Talvez seja justamente aquilo que cria o movimento. Pense em qualquer acontecimento. Para que alguma coisa aconteça, precisa existir uma diferença. Uma força precisa encontrar outra. Um objeto precisa interagir com outro. Uma vontade precisa encontrar uma resistência. Sem diferença não existe relação. Sem relação não existe transformação. E sem transformação, nada de fato acontece no universo. Isso não significa necessariamente que todas as leis do universo sejam literalmente contradições, mas significa que podemos enxergar a existência como um conjunto de tensões. Expansão e atração, ordem e desordem, estabilidade e mudança, individualidade e conexão, vida e morte. Talvez ela seja formada pelas relações entre as coisas. E uma relação só pode existir quando existe uma diferença. Nesse sentido, o paradoxo não paralisa o universo. Ele faz justamente o contrário, ele movimenta o universo. Duas verdades colidem. Dessa colisão nasce uma terceira coisa. O movimento é justamente o fato observável no universo. O ponto no eixo cartesiano não significa nada, ele precisa se transformar em uma curva para existir. E é aqui que a gente pode voltar no Matrix. A interpretação tradicional diz que a pílula vermelha representa a verdade, enquanto a azul representa a ilusão. E dentro da narrativa do filme, isso faz sentido. Neo precisa acordar, precisa enxergar o sistema que o aprisiona, mas existe uma segunda camada. A pílula azul também representa uma necessidade humana real, a necessidade de estabilidade, de familiaridade, de uma história que permita continuar vivendo. A verdade pode libertar, mas a verdade também pode destruir as estruturas que davam sentido à nossa existência. A ilusão pode aprisionar, mas algumas ilusões narrativas e símbolos também tornam a vida suportável. Nós sabemos que o dinheiro é uma convenção, mas organizamos sociedades inteiras ao redor dele. Sabemos que países são construções históricas, mas sentimos orgulho, pertencimento e identidade nacional. Sabemos que um filme é uma sequência de imagens, mas choramos com seus personagens. Sabemos que as nossas identidades são mutáveis, mas precisamos de alguma narrativa para responder à pergunta: quem sou eu? A pílula vermelha diz questione, a pílula azul diz habite. Uma nos obriga a desconstruir a realidade, a outra nos permite viver dentro dela. Talvez nenhuma pessoa consiga sobreviver tomando apenas uma dessas duas pílulas para sempre. Precisamos questionar algumas coisas e precisamos acreditar em outras. Precisamos despertar, mas também precisamos dormir. Quando observamos o filme dessa maneira, percebemos que o Matrix inteiro é construído entre paradoxos. Neo quer ser livre, mas sua liberdade parece ter sido profetizada. Ele precisa escolher, mas todos ao redor parecem saber antecipadamente qual será a sua escolha. As máquinas controlam os seres humanos, mas também dependem deles. A mente vive dentro de uma simulação, mas o corpo reage a tudo que está acontecendo nela. A Oráculo parece conhecer o futuro, mas em vez de simplesmente revelar esse futuro, ela influencia as escolhas que irão produzi-lo. O filme pergunta: somos livres porque escolhemos ou escolhemos porque alguma coisa já nos conduziu àquela decisão? Até o próprio despertar de Neo contém uma contradição. Para se libertar da Matrix, ele precisa primeiro acreditar em pessoas e ideias que ainda não consegue provar. Ou seja, para encontrar a verdade, ele precisa dar um salto de fé. Esse conflito não existe apenas em Matrix, ele aparece todos os dias na forma como escolhemos viver. Imagine duas pessoas observando o pôr do sol. Uma delas olha e pensa: a luz do sol está atravessando a atmosfera e produzindo essas cores. Ela está certa. A outra olha e pensa: parece que o céu está se despedindo do dia. Ela também está certa. A primeira descreve o mecanismo, a segunda produz significado. Existe uma parte de nós que precisa ser pragmática. Ela observa fatos, calcula riscos, faz aquilo que funciona. Essa é a mente do empresário, do cientista, do estrategista, mas também existe uma parte que romantiza, que transforma acontecimentos em símbolos, que encontra beleza onde outras pessoas veem apenas matéria. Essa é a mente do artista e do poeta. O pragmático pode acusar o poeta de ficar inventando significados. O poeta pode acusar o pragmático de estar vivo sem realmente perceber a vida, mas talvez os dois estejam enxergando verdades diferentes. O pragmatismo nos ajuda a sobreviver. A poesia nos ajuda a compreender por que vale a pena sobreviver. Existe um outro paradoxo que eu considero especialmente importante. A identidade nos dá estabilidade. Ela nos permite dizer: eu sou esse tipo de pessoa, eu acredito nisso, eu jamais faria aquilo. Mas a identidade também pode se transformar em uma prisão. Às vezes deixamos de fazer alguma coisa, não porque ela seja errada, mas porque não combina com a imagem que construímos de nós mesmos.
O empresário acredita que não pode ser sensível. O artista que acredita que não pode ser disciplinado. A pessoa forte que acredita que não pode pedir ajuda. A pessoa racional que acredita que não pode acreditar no que não pode ser provado. Então, descobrimos a flexibilidade. Percebemos que podemos mudar, que não precisamos ser prisioneiros de uma personalidade criada no passado. Mas até a flexibilidade pode virar uma nova prisão. Se eu transformo a mudança em uma verdade absoluta, posso me tornar incapaz de permanecer. Se acredito que preciso questionar tudo, posso perder a capacidade de me comprometer com qualquer coisa. Se decido que nunca terei uma identidade fixa, essa ausência de identidade se transforma justamente na minha nova identidade. É por isso que o paradoxo nunca termina. Toda resposta cria uma nova oposição. Toda verdade projeta uma sombra. Talvez o erro seja procurar uma posição definitiva, uma filosofia que resolva todas as outras, uma verdade capaz de encerrar a discussão. Podemos dizer, devemos estar sempre abertos a novas ideias, mas até isso é apenas um lado, porque existem momentos em que não devemos continuar questionando. Existem momentos em que precisamos decidir, agir, assumir um compromisso, defender alguma coisa. Em outros momentos precisamos voltar atrás, reconhecer um erro, ouvir um argumento contrário. A sabedoria não está em sempre ser flexível, nem em sempre ser firme. Não está em questionar tudo, nem em acreditar cegamente. Está em perceber a tensão, em compreender qual movimento aquele momento exige. Não existe uma regra final que elimine o paradoxo, porque transformar essa regra em verdade absolutamente criaria imediatamente um outro paradoxo. Talvez seja por isso que a melhor imagem não seja de uma batalha, é de uma dança. Em uma batalha, o objetivo é destruir o lado oposto. Na dança, o movimento só existe porque o outro lado está presente. Você avança, depois recua, conduz, depois é conduzido. Em alguns momentos precisa confiar, em outros precisa resistir. A dança não busca eliminar a tensão. Ela transforma a tensão em movimento. Dançar com a verdade não significa acreditar que tudo é relativo. Não significa que qualquer afirmação é válida. Algumas coisas são falsas, algumas ideias são perigosas, alguns fatos independem da nossa opinião. Mas mesmo diante de um fato, ainda existem diferentes formas de viver, interpretar e responder a ele. A realidade impõe limites. A consciência cria significado dentro desses limites. Somos matéria e somos experiência. Somos indivíduos e somos relações. Precisamos conhecer a verdade e precisamos construir sentido que nos permitam viver com ela. Em Matrix, o Neo escolhe a pílula vermelha. Mas existe um detalhe importante. Depois de despertar, ele volta para a Matrix. Ele descobre que aquele mundo é uma construção. Mesmo assim, ele continua entrando nele. Porque descobrir que uma realidade é construída não significa que ela deixa de ter consequências. Talvez essa seja a verdadeira jornada. Não apenas sair da ilusão, mas aprender a entrar e sair dela conscientemente. Reconhecer o código sem deixar de enxergar as pessoas. Questionar o sistema sem perder a capacidade de amar quem ainda vive dentro dele. Enxergar a artificialidade de uma narrativa sem necessariamente abandonar todo o significado que ela carrega. Não precisa escolher viver entre a realidade ou na Matrix para sempre. Ele aprende a atravessar os dois mundos e, para mim, essa seja uma imagem muito mais poderosa do que simplesmente despertar. Talvez as duas pílulas estejam certas. A vermelha nos lembra de questionar aquilo que parece natural, a azul nos lembra de que também precisamos habitar alguma realidade. Uma destrói as ilusões, a outra preserva sentidos. Uma revela o código, a outra permite que continuemos vendo o mundo. O problema começa quando acreditamos que uma delas contém toda a verdade. Talvez a Matrix não seja apenas uma história sobre acordar. Talvez seja uma história sobre o que fazemos depois de descobrir que nossas certezas eram incompletas. Continuamos procurando uma verdade final ou aceitamos que toda verdade encontra outra verdade caminhando na direção contrária? Talvez o universo não exista apesar dessas tensões. Talvez ele exista por causa dessas tensões. E talvez viver bem não seja finalmente escolher entre uma das pílulas. Talvez seja aprender a reconhecer quando precisamos despertar, quando precisamos acreditar e quando precisamos apenas dançar. Porque talvez a sabedoria não esteja em encontrar finalmente a resposta definitiva. Talvez esteja em não deixar que uma única resposta encerre esse movimento.